Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua cuidando de nós mesmo nós sendo pecadores. Que o teu amor se renove mais uma vez em nossas vidas neste dia. Ó Deus, envia o teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18, que diz assim: Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar, em Belém e nas suas vizinhanças, todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação de que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Estimado irmão e irmã, a violência sempre fez parte da raça humana, porque o ser humano é mau por natureza. Mas não foi Deus quem criou o ser humano mau. Deus criou todas as coisas boas e eternas, como diz Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom, perfeito. Deus deu a capacidade para o ser humano escolher lá no Jardim do Éden o bem ou o mal, que nós chamamos de livre-arbítrio. Infelizmente, o ser humano, por livre e espontânea vontade, mesmo que tentado pelo diabo, resolveu desobedecer a Deus e praticar o pecado, a maldade. Assim, a maldade se espalhou sobre toda a raça humana desde a sua concepção, como diz Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. E também Romanos 3:10-12 diz: Não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. E a maldade do ser humano se mostra de forma bem concreta, quando o poder está em jogo. Pelo poder e pelo dinheiro, o ser humano chega ao ponto de matar. Isso aconteceu quando Jesus nasceu. Os magos do Oriente vieram adorá-lo seguindo a estrela, mas erraram o caminho e foram procurar o rei dos judeus no palácio do rei Herodes, como era lógico procurar. Ele indicou o caminho até Belém e disse para que eles voltassem e avisassem-no onde Jesus estava para adorá-lo, Herodes. Mas, na verdade, Herodes queria saber onde Jesus estava para ir lá e matá-lo, porque Herodes nunca iria aceitar ninguém que pudesse concorrer com ele no poder, e Jesus foi anunciado como rei dos judeus. Um anjo avisou José que ele deveria fugir com a sua família para o Egito, e eles foram, fugindo de Herodes. Logo depois aconteceu o que foi dito no texto. Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Horrível isso, não é? Mas infelizmente isso não é exceção. É a atitude de muitos governantes autoritários e despóticos. Ainda hoje em vários países há perseguição religiosa e étnica por governos e pessoas que simplesmente não aceitam que existam pessoas que pensem e creiam diferente. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo, tinha tudo para se achar melhor do que os outros e desprezar o ser humano, porque o ser humano não merece o amor de Deus.
Mas Jesus tem uma atitude amorosa e perdoadora, quando ele, sendo Deus, se torna criatura de Deus, assumindo a natureza humana para, no lugar do ser humano, sofrer toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar do ser humano. Para pagar todos os nossos pecados, Jesus Cristo padeceu na cruz. Para nos salvar, ele levou sobre si mesmo toda a ira que Deus deveria derramar sobre mim, sobre você, sobre todos os seres humanos, por causa de cada um dos nossos pecados, como diz Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Enquanto o ser humano vive falando e pensando que tem de matar outros seres humanos porque pensam, agem ou creem diferente dele, veja o que Jesus diz em Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, 20 e 21 assim: mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida para ele. Se estiver com sede, de água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Estimado irmão e irmã, é bonito ver a atitude de amor que o ser humano faz no Natal. Muitas pessoas distribuem roupas, brinquedos e comida para as pessoas que estão passando necessidades. Muitos só fazem isso no Natal. Por que não fazem atos de bondade e amor todos os dias? Podemos, imitando a Cristo, fazer o bem e levar o amor de Deus em Cristo diariamente para as pessoas que nos rodeiam, inclusive aquelas que não simpatizamos muito. Quem sabe dando um abraço, cumprimentando, perdoando o mal que fizeram contra nós, ajudando em suas necessidades, aceitando e amando-as. O mundo já está cheio de gente má. O mundo precisa desesperadamente de gente que leve o amor verdadeiro e sincero de Deus para todas as pessoas. E nós, cristãos, que recebemos este amor de Deus em Cristo, fomos perdoados de todos os pecados, salvos e somos amados por Deus, mesmo sendo tão pecadores. Podemos e devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo escreve assim em Colossenses 3, e esse texto serve bem para esse período de Advento e Natal, que fala sobre o amor que, assim como Deus teve por nós, nós devemos ter para com outras pessoas. Diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que o conheçam completamente. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele.
Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor. Te louvamos porque o Senhor nos aceita mesmo nós sendo cheios de pecados. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos adota como seus filhos e filhas. Que nós também possamos amar a Ti acima de todas as coisas. Que nós possamos amar o nosso próximo. Que neste advento e Natal nos alegremos, porque Deus nos amou tanto ao ponto de mandar o seu Filho ao mundo para nos salvar. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e paz. Fique conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.